Saiu no mesmo ano que Sonic, em 1991. Eu preciso citar isso. Obviamente. Que é Memórias de Ontem. Tareko é uma mulher solteira de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai da sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja a Yamagata para visitar a família da irmã durante a colheita anual de açafrão bastardo. Ao longo da viagem, ela começa a questionar se sua vida estressante é o que desejava quando jovem. E, nossa, que filme bonito, cara. É lindo, que filme né? tocante, é um filme tão nostálgico. É um filme que te coloca num mindset assim de coisas que você pensava e como que é, né? Coisas que você imaginava que seriam, como que você achava que a vida era complicada quando você era jovem, coisas que, nossa, isso aqui é o fim do mundo e tal. E aí você cresce e você ri, né? Disso. Exato. E uma curiosidade, antes de ir pro filme em si, a gente comentou em outros filmes sobre a dificuldade que era levar os filmes para outros países, né? E os Estados Unidos demorou muito tempo para ter esse filme. Foi em 2017, Gui? 2016. 2016. Só em 2016 o Memórias de Ontem foi para os Estados Unidos. Porque um motivo muito específico, tem uma cena do filme em que as meninas descobrem o que é menstruação. Nossa, é muito boa essa parte. E os Estados Unidos, a Disney, etc., os Estados Unidos falou, não, as nossas crianças não vão descobrir. Que isso? Falar de menstruação criança? Como as meninas vão descobrir que elas fazem Como isso que elas assim? fazem? Não é assim, não dá. E aí vetaram, e falaram, não, o filme não vai vir pra cá, e é isso. E demorou. A gente veta um filme inteiro por causa de uma cena educativa. Exato. Caramba. Incrível. No pior sentido de incrível do mundo, é incrível. Gui, esse filme tem alguma curiosidade no nome? Não tem, é o de sempre, tá escrito certo. Eu só não sei porque não tá escrito em kanji, tá escrito em hiragana. Olha Eu aí. fiquei curioso. Aí, ó, fica a curiosidade, então. Será que é porque... Não sei, eu posso estar falando uma besteira incrível, tá? Mas será que é porque, esse filme ele é dividido entre a personagem principal no agora e quando ela era criança, né? E será que é porque hiragana é uma forma mais fácil de escrever e seria, faria mais sentido pra versão criança dela se... Pode ser. Ok, não foi tão maluco assim, que bom. Faz sentido. Beleza. A única curiosidade que eu tenho é que... eu achei que eu tinha encontrado o nome aqui da tirinha, mas não encontrei. Esse filme é uma adaptação de uma tira. Nossa. Saiu no mangá, que eu não encontrei o nome aqui, então fica aí a dúvida. Um negócio bem interessante é que, de novo, o Miyazaki... Na verdade, esse aí é do Isao Takahata, né? Isso, eu acho né? que é. Deixa eu só confirmar sim. aqui, mas eu acho que é. É? Ah, sim. Ok. Então, de novo, o Estúdio Ghibli chega e mostra pra gente coisas como... Não como elas são, mas como a gente sente que elas são, né? E eles mostraram isso muito bem na diferença de arte usada pro presente e pro passado. Porque toda vez que você tá nas cenas do presente, existe muito detalhe, muitas cores vivas, todos os personagens têm sombra porque eles estão naquele ambiente, e é tudo muito, muito, muito detalhado. Tanto que quando esse filme foi apresentado em outros países, foi uma surpresa muito grande os cenários serem tão realistas, assim. E a movimentação é incrível, né? Sim, tudo muito, muito, muito detalhado. E aí, quando você chega nos pontos do passado, primeiro que não é sempre que os personagens vão ter sombra desenhada, muitas vezes eles não têm sombra nenhuma em nenhuma parte do corpo. Os cenários, eles usam cores muito mais simples, eles não são tão detalhados, porque a ideia aquilo são lembranças que a personagem principal tá tendo. E quando você tenta lembrar de alguma coisa antiga da sua vida, não é como se você conseguisse lembrar sempre de existiam 50 livros naquela prateleira e um estava de cabeça para baixo. Ao lado tinha uma planta. Não é Senhor dos Anéis, você não vai descrever quantos orvalhos tinham na planta, sabe?
E as memórias não funcionam assim. Tipo, você lembra das coisas, do que é mais importante, das pessoas talvez, ou de alguma coisa específica do ambiente. Tipo, a casa é um ambiente que tem mais detalhe, porque ela passou muito tempo naquela casa. Então faz sentido ela lembrar tanto da casa. Mas todas as cenas do passado, elas têm essas cores muito mais pastéis. Tirando o vermelho, né, que é a cor base dela no passado. É uma cor que a personagem principal usa muito no passado. Em contraste com o azul que ela usou no futuro, né, no presente. Mas assim, toda a borda do desenho do passado tem um blur branco, né, de fora pra dentro, pra dar também aquela impressão mais etérea. E a falta de detalhe, essas cores mais simples, tudo, faz uma diferença muito grande e você percebe na hora, sem precisar de nada, se você tá no passado ou no presente, e o sentimento. Porque assim, o presente é o bagulho que você tá vendo agora, então faz sentido ter todos os detalhes da planta, do açafrão que ela tá segurando. Faz sentido ela olhar pras pessoas e ver todas as sombras, todas as expressões, porque é um bagulho que ela tá vendo naquele instante, e o passado não, né? É uma memória dela, então os sentimentos são muito fortes, mas nem sempre o visual vai ser. E eu achei bem interessante eles terem essa diferenciação tão grande, que ao mesmo tempo não é grande o suficiente pra não parecer que é o mesmo filme, mas que, inclusive na cena em que tem personagens do passado e do presente juntos, que é bem no finalzinho do filme, tem muita essa diferença, né, dos personagens do passado. Apesar deles terem sombra naquele momento, eles estão com aquela paleta de cor bem mais puxada pro branco, né, bem menos saturada, enquanto o personagem do presente e o cenário do presente tá todo detalhado, com um monte de cor vibrante, um monte de coisa mais chamativa, e é bem legal essa diferença. Assim. Muito bom. Então eu gosto muito como as bordas são Esfumaçadas. Esfumaçadas, assim, que é como se você estivesse lembrando mesmo, né? Sim. Daquilo. Tem muita cena. Tem uma em específico, que é o que eu lembro mais, que é uma cena que a menina tá conversando com o pai dela, ele tá sentado, ela tá em pé na frente dele, e o cenário atrás é meio desfocado, porque o cenário não é importante naquele momento. O importante ali é a conversa que ela tá lembrando que ela teve com o pai. Então, tipo, o cenário meio que tanto faz, sabe? Ela tava na sala, é isso. E é bem divertido essa diferença toda aí. E enquanto isso, no presente, você tem cena que ela tá no quarto dela, que tem, tipo, todos os objetos possíveis e imagináveis que deveriam estar no quarto estão ali renderizadinhos bonitinhos, você consegue ver tudo que tem no quarto dela, é muito mais detalhe. E enquanto eu falei que Túmulo de Vagalume é um filme que você me conhece, você nunca me indicaria pra mim, esse filme é o filme que você ia falar, tá aí. É o seu resumo, né? Tá aí, porque, tipo, é o Slice of Life. Eu adoro um Slice of Life, e é basicamente isso, né? Esse filme. Essas pessoas, vocês estão ouvindo, querem indicar um filme pra mim? Pegue um filme desse, em que, na teoria, nada acontece. Quando eu digo nada acontece, tipo, nada grandioso acontece. Não é nada, vamos salvar o mundo. É isso, esse é o meu tipo de filme. Eu sento do lado do motorista e deixa o filme levar pela historinha dele, pra conhecer o personagem, conhecer o que motiva eles, o que vai mudar eles, e passear pela vida deles. Na verdade, às vezes não precisa nem mudar a vida deles. Eu só acompanhar uma boa parte da vida deles de um modo bem contado e amorzinho como esse mas esse muda a vida deles, é algo que já me compra muito. E ainda mais porque nesse filme aqui, eu obviamente já tive aquele momento pensando, eu devia largar a cidade. Eu devia morar no meio do mato. E vocês dois já moraram ou estão morando, no caso do Calista, em São Paulo, né? Então faz sentido realmente esse sentimento. Eu já passei por isso, de falar assim, lá no Japão tem uma cidade que tá pagando pra estrangeiro ir lá morar. Aí eu falei, louco. Falou, mas você vai ter que trabalhar no campo de arroz. Aí eu... Eu já ia estar muito fora, né? A resposta correta seria não. Mas eu tava num ponto que eu pensei, será? Será? Não, eu posso sair da cidade, ganhar uma grana, só que eu vou morrer de dor nas costas pro resto da minha vida. Tem esse detalhe aí. Assim, spoiler, eu nem tentei. E a Taeko tá passando por isso que, novamente falei, todo mundo passa, que é de tentar se encontrar de novo. Não importa se você tem 10, 20 ou 60 anos, em algum momento da sua vida você vai tentar se encontrar de novo. E a Taeko, ela tá num ponto da vida dela em que ela
sente que não precisa de ninguém. E que ela tá bem como tá. E que ela é uma pessoa... Ela é sozinha, né? De modo geral, antes de ir pra lá. Sim. Ela é uma pessoa sozinha. E eu, por muito tempo na minha vida, durante 30 anos da minha vida, eu falei, eu não preciso de ninguém. Eu posso viver com a minha família, mas eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais ninguém, além de, sei lá, um amigo ou outro e da minha família. É isso. Eu não preciso de mais ninguém na minha vida pra ser feliz. E eu realmente era uma pessoa feliz, viu? Eu não era triste. Eu não achava que eu era feliz, eu era triste. Eu realmente era feliz. Mas isso mudou ano passado, quando eu percebi que eu não precisava e que eu podia ser mais feliz do que eu já era, na verdade. E que eu não precisava mais ser sozinho. E foi por isso que eu tô falando, ia ser incômodo eu falar isso publicamente. Tá aberto isso. Que foi quando eu e Bia começamos a sair juntos, a namorar. Porque sair juntos é engraçado. Até porque foi na pandemia, nem dava pra sair juntos. É verdade. Porque foram 30 anos em que eu achei que eu não precisava de mais ninguém na minha vida e eu tinha uma muralha gigantesca em volta do meu coração. E eventualmente a Taeko conhece o Toshio e eles são só amigos inicialmente, mas ela vai percebendo que ela tem sentimentos para com eles, como você diz. Sentimentos para com a melhor frase. E a muralha dela em volta do coração dela vai caindo e ela percebe que ela não precisa ser sozinha, que ela pode ter alguém na vida dela e que ela ama. E é irônico que eu vi esse filme exatamente no momento em que isso estava acontecendo comigo. Que a muralha estava derrubando e eu percebendo que eu não precisava passar os próximos 50 anos da minha vida sozinho. É muito bom que ele foi todo fofo. E a cena que eu mais quero comentar é sobre um abacaxi. A cena do abacaxi é ótima, cara. É a cena que, pra mim, é a melhor cena do filme. O filme todo é muito bom, ele é muito amorzinho. E você consegue ver, como é o normal do Estúdio Ghibli, você consegue ver o cuidado que os caras tiveram pra fazer esse filme. E o carinho que aconteceu na produção. Mas essa cena do abacaxi é incrível, porque o passado da Taeko é todo sobre primeiras vezes. Então, tipo, é a primeira menstruação, o primeiro garoto que ela gosta, a primeira vez que ela tenta participar de um teatro. Então, são várias coisinhas assim. E em contrapartida com a primeira vez que a Taeko do futuro tá realmente, de fato, abrindo o coração, etc. E aí tem essa cena do abacaxi. O que acontece? Nessa época no Japão, a fruta do momento, a fruta que todas as famílias conheciam era a banana, porque era a fruta que tinha. E num dia X, o pai chega na casa da Taeko com um abacaxi. E ninguém ali nunca nem viu um abacaxi. E você agora que está ouvindo, que conhece abacaxi, pensa nesse treco. É muito estranho. Pensa assim, a sua base é banana. Agora olha para um abacaxi. Pro Japão são são frutas estrangeiras que eram super caras, né? Exatamente. Os ricos tinham, né, essas frutas. E a cena, ela é muito boa porque, assim, o filme, ele se dá aquele tempo de... O pai chega com o abacaxi, a galera toda vê o abacaxi, tá ali a avó da Taeko, o pai, a mãe, as duas irmãs, e todo mundo fica tipo, nossa, essa fruta que incrível, como é que a gente corta isso, como é que a gente come, tem gosto de quê, a gente precisa experimentar. E aí tem todo o tempo que a mãe tá cortando a fruta, todo mundo da família em volta olhando como é que ela tá cortando, esperando. A Taeko, ela fica segurando a parte de cima do abacaxi. Como é que chama aquilo? É a coroa? Não. Como é que é o nome? É coroa mesmo? Uhum. Ela tá segurando a coroa, ela cheira, e o cheiro é gostoso, e ela fica mais animada ainda, e todo mundo tá tipo, meu Deus, isso vai ser a mordida das nossas vidas. Só que abacaxi nem sempre é uma frutinha doce, né, galera? Nossa. Então, o que acontece naquele momento é que quando todo mundo coloca o abacaxi na boca, a galera não gosta, porque eles estão acostumados com banana, que é uma fruta muito mais doce. A não sentir gosto, né? Como todo japonês. Quando vem um gosto na boca, eu falo, que isso? Que isso?
E é muito bom, e eu gosto muito da sutileza do fato que, tipo, a galera ao redor da Taeko é isso, não gostei, se você quiser você pode comer, Taeko. E a Taeko tá tentando se forçar a gostar. Então ela aceita os pratos dos outros e ela demora tanto pra comer, porque cada mordida você dá pra ver na cara dela que ela tá sofrendo, sabe? E eu queria muito que alguém tivesse contado pra eles que você pode jogar açúcar em cima do abacaxi. Inclusive, tem um negócio bem interessante. Me corrija se eu estiver errado. O Mu dos filmes é Mu mesmo, né? Ma? É Ma? Desculpa. É o espaço vazio? É o espaço. É Ma? Vou falar de novo então. E tem um negócio que se repete em muitos filmes, que é o Ma, que é o espaço vazio, que é basicamente, a forma como dá pra explicar, é o espaço entre as palmas. É aquele silêncio onde, entre aspas, nada acontece. E o Miyazaki, em todos os filmes do Estúdio Ghibli, algum momento vai ter pelo menos um momento de Ma. Então, é aquele momento em que, em Náusea, quando ela tá sentada olhando o mundo sem fazer nada. É o momento da Kiki, quando ela tá na janela olhando a cidade. E esse filme do Memórias de Ontem tem alguns momentos de Ma também, e um dos que eu mais gosto é quando a Taeko tá no campo finalmente e ela pra olhar em volta. E são aqueles momentozinhos que, tipo, não precisa acontecer um grande acontecimento. É um momento de pausa, porque a vida tem dessas. Tem uma hora da tua vida que você tá, tipo, você sentou na cama pra ver um negócio celular, aí você colocou o celular de lado e, tipo, olhou ao redor. E, é a maior parte da vida, né? Exatamente, o Ma é a maior parte da vida. E é muito interessante porque a gente tá acostumado com filmes no Ocidente que evitam o Ma a qualquer custo. É batalha atrás de batalha, é plot twist atrás de plot twist, é aquele negócio que a gente já comentou da grande batalha final. Dos cortes, né? Os 50 mil cortes que tem no filme do Charlie Brown, né, que você falou? Uhum. Ou então, um ótimo exemplo também, assiste só a cena do Psicose quando tem o ataque do banheiro. Tem tanto corte aquela cena. Obviamente, Hitchcock é um gênio, faz sentido, o filme é incrível, aquela cena então é maravilhosa. Mas assim, é tanto corte e é um bagulho que é normal que acontece. Assim, é muito estranho a gente ter um filme no Ocidente que não... Acho que um filme bem legal pra gente comparar bastante isso é o Ghost in the Shell, né? O anime e o live action. Real. Com a Viúva Negra lá, que você vê como é que é uma versão feita sem mar nenhum, né? Exato. Vamos. É só vai. vai. E eu acho muito engraçada essa diferença, porque a impressão que dá, e talvez seja isso mesmo, é que o Ocidente tem muito esse negócio que, tipo, você precisa de ação o tempo todo, diálogo o tempo todo, coisa acontecendo o tempo todo pra não ter a possibilidade nenhuma da audiência olhar pro lado. E aí, os filmes do Miyazaki, ou do Estúdio Ghibli no geral, não, eles entendem que você tem que ter momentos de calma. E esse filme, justamente por ter essa diferença do passado na cidade grande com o presente dela no campo, tem muito isso de Ma o tempo todo, né? Porque ela tá num lugar mais calmo. E não só isso, como também eu gostaria de deixar aqui comentado, toda a parte sobre quando ela tá no presente, sobre colher o açafrão, tirar a tintura do açafrão, colocar pra secar, começar a chover, eles terem que guardar, depois tingir de fato as roupas, é tão interessante. E eu gosto tanto da cena, a primeira vez que ela vai pegar o açafrão, a moça, eu não vou lembrar o nome da moça, porque vocês já viram que a gente não lembrou o nome de ninguém, né? A gente lembra, aqui que a gente lembra porque tá no título, o Gigi porque é a mesma coisa, só que muda uma letra. Totoro tá no título, Náusea tá no título, né? Mas assim, a Taeko, a mulher fala pra ela, a gente usa as luvas porque o açafrão machuca a mão. E eu gosto muito que a Taeko testa de segurar sem a luva pra ver como é que é a sensação antes de fato colocar a luva e ver que não, realmente, ok. Mas eu gosto que ela tem esse negócio de, pô, deixa eu testar essa zoeira, né? É real isso mesmo? Eita! Nossa, é muito legal. Essas pausas, assim, pra mim eu senti muito como se o filme estivesse me dando um tempo pra mim, assim, pra mim me lembrar de algum momento, né?
Ele te fala um negócio ali, e aí ele fala, e aí você? Conta aí pra mim. E aí você fica ali, né, remoendo enquanto o filme tá mostrando alguma sequência mais longa, assim. Sim. E é muito legal, assim, porque eu acho que, pelo menos pra mim, eu não sei se é um sentimento geral, mas pra mim, ver os personagens nesse momento de nada me dá a sensação que eles são muito mais reais. É um negócio que eu tinha elogiado. Eu não lembro em qual episódio que foi, mas em algum episódio aí, eu elogiei isso de Final Fantasy, que é o momento em que você tá andando do ponto A ao ponto B, o Final Fantasy XV, e a galera se deu ao trabalho de colocar no roteiro momentos em que os personagens conversam de coisas aleatórias. E isso dá muita personalidade pros personagens, porque, tipo, você não precisa estar o tempo todo naquela missão incrível. Tem um momento, tem, tipo, frases aleatórias que acontecem no caso do Final Fantasy que são muito boas. Tipo, tem conversa random sobre, sei lá, um personagem perguntar pro outro aquela bebida que você falou um dia, aquele café é bom mesmo? Aí o cara fala, é bom sim, eu acho que você deve experimentar. Ele, acho que eu vou. Você falou tanto delas, tipo, uns negócios assim, sabe? Que, tipo, não precisava ter, mas eles colocaram, e é fofo, é um quê do personagem. E o Estúdio Ghibli passa muito isso, né? E esse mar que eles têm é um negócio que ia ser muito legal, assim, do Ocidente pegar e começar a trazer um pouco, porque é um negócio que dá uma sensação pro filme de ele ser mais... Eu não sei explicar direito, mas eu acho que justamente isso que o Callisto falou, de, tipo, é um tempo pra você pensar você com você mesmo, ao mesmo tempo que o personagem tá pensando ele com ele mesmo, dá uma ligação melhor, eu acho, pra gente com os personagens, porque eles se tornam mais humanos, né? Então é um negócio mais gostoso de ver. O exemplo da palma que você deu, que é o silêncio entre as palmas, é que se não tiver silêncio entre as palmas, é só barulho. É só barulho, exatamente. Então, quando você tem um filme que não... uma obra que não para muito, é só barulho. Você não tem tempo de respirar, de entender onde você tá e pra onde você vai depois. Eu queria só deixar aqui meu grande elogio, né, pro roteiro de Memórias de Ontem. E como a gente já falou, ele conta a história dessa menina, né, e do passado, e das primeiras vezes, né, as primeiras experiências que ela teve com várias coisas da vida dela. E por mais que seja do olhar feminino dela, né, da vida que ela teve, assim, ele não te impede de mim como homem de também reviver diversos momentos, assim, né. Ele consegue se comunicar, conseguiu se comunicar comigo, pelo menos, assim, no jeito que eu não estava esperando. Eu achei que eu não ia ter uma conexão tão grande como eu tive, né? E, putz, eu já falei isso 5 vezes, agora mas vai ser a 6ª vez. Eu amo muito esse filme. Eu amo demais esse filme. Nossa, dos filmes que a gente falou hoje, Memórias de Ontem é o que eu mais gosto. Tipo... De todos? Olha que legal. Dos 6 que a gente falou hoje. Assim, isso não diminui em nada nenhum dos outros filmes. Eu não vou tirar nenhum elogio que eu tenha jogado anteriormente. Toda vez que eu falo anteriormente, eu lembro de anteriormente. Em Projeto Zeta, eu não consigo toda vez. Fica aqui esse comentário. Se você aí gosta de Projeto Zeta, pede pra gente fazer um episódio sobre Projeto Zeta, que ainda dá pra puxar... Tossi. Que ainda dá pra puxar pra Batman do Futuro, que teve crossover, e aí dá pra puxar pra Super Choque, que também teve crossover. Então, olha só, fica aí a dica de episódio. Especial Universo DC animado. Isso. Modéstia à parte, eu sou um especialista no universo animado da DC. É verdade. E assim, mas então, Memórias de Ontem, ele é o filme que eu mais gosto dessa leva, é o filme que eu mais tenho vontade de assistir, e é o filme que toda vez que eu vou comer abacaxi, eu lembro dele, eu fico tipo, puxa, podia assistir Memórias de Ontem hoje, hein? É bom. Eu acho que a única coisa... Ontem, hoje, Vou assistir amanhã só de zoeira, né? Tive a ideia hoje sobre Memórias de Ontem, vou ver amanhã, enfim. O meu único, entre aspas, problema, que não é um problema enorme com esse filme, é o fato dele não ter dublagem, porque eu gosto muito de filme dublado, e o fato dele não ter dublagem me complica a vida pra mostrar pros meus pais, porque é muito mais fácil convencer eles com coisa dublada. Eu vou tentar ainda. Então. E eu queria tanto que sua mãe assistisse esse filme, ela ia gostar tanto.
Fica aqui o nosso esse pedido. filme que a Laura também não conseguiu ver, né? Por causa então. disso, assim. O nosso pedido aqui é alguém dubla esse filme, pelo amor. Por favor. Esse filme ele nunca foi lançado aqui no Brasil antes, né? Ele só foi lançado agora na Netflix, desse tempo todo, né? Não tem versão física, não tem. O único meio de você assistir ele legalmente aqui é no Netflix e não tem versão dublada. O Memórias de Ontem, ele foi um filme que eu demorei muito pra ver. Eu só fui ver em 2018, quando eu fiz a maratona enorme de todos os filmes. E ele foi a minha maior surpresa dos filmes. Porque, apesar de ter outros filmes, no episódio que vem a gente vai falar de Sussurros do Coração, que é um dos filmes que mais me toca por motivos específicos, ainda assim Memórias de Ontem foi a minha maior surpresa, porque eu demorei pra ver esse filme, porque eu vi a sinopse e fiquei meio, legal, mas ok, acho que eu vou ver aquele outro lá do Pompocô que parece engraçado, sabe? Tipo, eu vou ver depois eu vejo esse aí. E aí quando eu assisti eu falei, mano, é isso, é um dos meus favoritos. Deve estar no meu top 3, 4, sei lá, por aí, dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu gostei muito, e quando surgiu a possibilidade de assistir com o Gui, eu fiquei feliz, eu sou a Laura com esse filme, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu achei alguém que não viu, vou poder ver junto, eu virei a Laura naquele instante. Nossa, é exatamente assim. Memórias de Ontem é o meu Totoro, basicamente. Então, assim, assistam, pessoas. É um filme realmente muito, muito, muito bom. E muito sincero em tudo, assim, é incrível. E um comentário que eu queria que vocês fizessem, porque eu sou mulher, e a hora que teve a cena da menstruação, obviamente eu tive uma reação diferente de vocês. E uma coisa muito interessante dessa cena é que começa na sala de aula deles uma zoeira que os meninos fazem, que eles começam a falar que menstruação é tipo uma doença, e se você encostar em alguém que tá menstruado, vai passar pra você de alguma forma. E aí vira um bagulho que tipo é um tabu, você não pode falar que você tá menstruada. E a personagem principal, a Taeko, ela não vai participar da educação física justamente porque ela menstruou a primeira vez. E ela entra em pânico, porque ela fala, as pessoas vão perceber que eu tô menstruada, eles vão parar de falar comigo, eles não vão poder tocar em mim, eu vou ser a vergonha da escola, vou ser a vergonha da profissão. E aí a outra menina, que eu também não vou lembrar o nome, que já tá acostumada, ela explica que tá tudo bem. Isso acontece, não é um problema, não é uma doença, é um bagulho que acontece, é isso. E como é que foi pra vocês, tipo, porque... tipo, é engraçado, né? Que é um bagulho que... Eu lembro. Na verdade, eu tive essa memória vendo o filme também, de como é que eu descobri que foi engraçado. Eu vi os absorventes, né, da minha mãe, e aí eu fui perguntar, né, tipo, o que é isso? Que negócio é esse? Você usa fralda, né? Aí ela me explicou, né? Não, é pra isso, tá? Como assim? Mas é tipo, como que isso acontece, né? Aí ela me explicou isso e eu aprendi, né? E aí depois eu vi esse tipo de brincadeira entre aspas gigantes, né? Terrível, né? Entre as crianças, assim, na escola, né? E aí eu ficava de tiozão, assim, tipo, não, gente, não é assim. Vocês não sabem como é que funciona? Ai, nossa, que orgulho do pequeno Calixto. Eu ia tentando explicar, assim, pras pessoas, né? Porque, pô, se minha mãe falou, né? Com certeza não vou acreditar nas crianças. Parabéns. Eu não me lembro desse tipo de brincadeira na minha escola. Talvez se teve, não me incluíram. O que é bem possível, viu? Visto histórico, mas assim, minha mãe sempre... Não, e tinha exatamente, eu juro pra você, era exatamente essa brincadeira, de você não podia encostar. Ai, nossa, que palhaçada, mano. Nossa, é ridículo. Minha mãe, ela sempre, desde sempre não, porque eu nasci, tinha 0 anos, eu não entendi o que ela falava. Você não entendia nada que ela falava pra você, né? Ai, meu Deus. Nossa, que pessoa literal. Incrível. Mas, desde quando ela pôde, ela sabia que já podia conversar comigo sobre tudo, sobre reprodução, sobre o sistema reprodutivo, sobre menstruação, sobre tudo, ela me falou tudo. Então, eu nunca tive esse choque das coisas, porque ela sempre sentou, ela tinha livros sobre o assunto, mostrava pra mim com desenho pra criança entender e tal, e eu sempre
foi nesse caminho. Então essas coisas nunca foram um grande choque pra mim, nem tabu. Interessante. Olha só, nós somos a minoria aqui, acredito. Pois é, olha só. Pra mim foi um choque. Imagino. Imagino que deva ser... Nossa, deve ser um negócio... Foi um susto. Eu só não tive a reação da Anne em Anne of... Eu só não tive a reação da Anne, porque você aí que não viu Anne e Fanny, ela acha que tá morrendo. Tadinha. Porque realmente ninguém contou. Porque assim, eu sabia que ia acontecer em algum momento, porque a minha escola tinha aula de educação sexual. A aula era péssima. A galera não prestava atenção, ficava zoando, qualquer coisa dava risada, as meninas ficavam com vergonha. Uhum. Mas assim, eu sabia que ia acontecer. O problema eu só sabia que ia acontecer, eu não sabia o que eu tinha que fazer com isso. Então, tá em problema, né? Pois é, e eu demorei um tempo pra contar pra minha mãe. Então eu tentei me virar e não deu muito certo, assim, não foi uma ideia muito inteligente da minha parte. Não é uma coisa que você consegue, assim, esconder, né? Pois é. E aí quando eu descobri que, nossa, tem um bagulho próprio pra isso, eita, passei esses dias aí em apuros por nada, né? Puxa, podia ter falado antes. Então, tipo, pra mim, assim, não foi super traumatizante, mas eu tive alguns probleminhas com isso. Tanto que, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas quando eu era menor, eu só andava de casaco. Tipo, menor no sentido assim, tipo, pré-adolescência, adolescência, começo da adolescência. Eu andava de casaco o tempo todo porque eu tinha vergonha da noção de que eu tinha seios e que estavam começando a aparecer. E eu ficava, tipo... porque era um negócio... era uma pressão tão grande de quando tem qualquer aula a respeito, a galera tá rindo. E qualquer coisa que acontece, eles faziam um comentário maldoso, que eu ficava, tipo, eu não posso deixar as pessoas perceberem que eu tô com cólica, eu não posso deixar as pessoas perceberem que o meu corpo tá mudando, porque isso vai ser uma vergonha, eu não posso. Tanto que, tipo, quando tinha educação... faz, né? É bizarro. Tinha educação física e eu fazia educação física de casaco, eu só tirava se o professor falava, porque, tipo, você falava, tipo, Bia, você tá na cor de um tomate, eu tô vendo que você vai desmaiar, tira esse casaco. Aí eu tirava, mas assim, se eu tivesse que correr, eu corria segurando a camiseta pra frente, porque eu não queria que a camiseta grudasse em mim. E eu fiquei anos com isso. Foi tipo... Caramba. Foi pra perto do ensino médio, se bobear, tipo, na metade do ensino médio, que eu parei de usar casaco todo dia, sabe? Que foi quando... foi depois que eu desmaiei. Eu desmaiei de fato. E aí eu parei de usar casaco todo dia. Porque... Era um perigo à saúde, né? Fica aí pra outro dia essa história, mas plot twist não. Spoiler, eu caí junto com um esqueleto. Foi incrível. Foi perto de quando eu descobri que a minha enxaqueca era crônica também. Foi uma história incrível. A gente pode ter um episódio de história de escola, sei lá, qualquer coisa eu conto isso aí. Mas assim... Compartilhe esse podcast com pré-adolescentes. Isso aqui é informação. Pois é. Mas assim, Então, a primeira vez que eu assisti esse filme e teve toda essa cena do bagulho da menstruação, eu me identifiquei muito, porque era um bagulho que eu tinha muito medo quando eu era menor, assim, e que eu fiquei muito assustada, porque, tipo, como que eu lido com isso? Ninguém me explicou como é que eu lido com esse treco. Não tá preparada pra coisa, né? Não, e eu lembro do meu choque. E pior, ninguém em volta, né? Tá preparado pra coisa, né? E a impressão que dá é que, assim, a mãe do Gui é um exemplo completamente fora da curva, né? Que já conversou desde Totalmente, sempre. Mas a impressão... Eu achei que era o padrão. Não é. Não, você tá muito fora. Tá muito fora, tá, tipo, milhas. Eu nem sei, nossa, usei milhas ainda, eu nem sei como é que é a contagem de milha, porque os Estados Unidos é maluco. Fora que você tá em milhas, é maior do que 1 quilômetro. Porque assim, obviamente, né, quando eu fui de fato falar com a minha mãe, ela me explicou tudo bonitinho. E eu devia ter perguntado antes, porque ela realmente explicou e eu entendi e fiquei calma. Mas assim, o fato de ter tido essa barreira de eu ficar alguns dias tentando me virar sozinha até falar com ela, foi um problema, né? Tipo, não devia ter acontecido. Mas assim, minha mãe vai ouvir porque ela escuta todos os podcasts da Tudo Biscoito. Então assim, obrigada, você me explicou direito depois. Mas é complicado, né? Eu mesmo tenho ainda alguns problemas assim, né? Que nem com a minha irmã, assim. Eu fiquei, e aí, mas você vai ter que falar aí, né? Fala aí, porque eu não sei não. Fala as coisas aí. Sempre que aparece uma coisa, eu fico jogando, assim. Então, vamos bater um papo ali com a sua mãe?
uma dica sobre um filme muito bom. Filme ocidental aí, ó. A gente tem que elogiar mais filme ocidental, porque a gente só tá, né? Estamos chutando hoje, né? É um filme que eu passei pra vocês dois assistirem, que é o Gilbert de Ennio e Fanny. É o Lucas J. Zuman, que é um filme chamado 20th Century Woman. E tem uma cena incrível que eles estão num jantar e uma menina comenta, né, que tipo, que ela tá pra baixo. E alguém fala, tipo, você tá pra baixo. Aí ela fala, tipo, eu tô menstruada, eu tô com cólica. E aí uma outra mulher fala, por que você tá falando isso? Eu não tenho que falar que você tá menstruada. Ninguém quer saber que você tá menstruada. A gente tá jantando. E aí ela fica pistola. Ela vira, como assim ninguém quer saber? Por que eu não posso dizer que eu tô menstruada? É um bagulho da vida, é um bagulho que acontece. Todo mundo comigo. Homens, falem comigo. Menstruação. É uma cena muito engraçada. E é um filme muito bom, assim. Talvez, não sei se... normal, né? Pô. É.